domingo passado, Deus nos deu a bênção de nós concluirmos o nosso seriado de pregações no livro de Juízes. Nós fizemos essa conclusão, nós a terminamos no domingo passado. E como eu imagino os irmãos já devem saber, desde hoje pela manhã, no nosso boletim consta isso, nós passamos então a meditarmos, a ouvirmos a voz do Senhor nestas noites, nos próximos domingos, no livro de Ruth. É o próximo livro, após o livro de Juízes. Então você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth. É o próximo livro após o livro dos Juízes. Nós leremos o texto sagrado, o capítulo 1, e os irmãos, por favor, acompanhem com atenção a leitura de Ruth, capítulo de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali, em Moabe, quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, meus filhos, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e nem obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, Yahvé, o que bem lhe prouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi,
que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra é linda. Ó Deus, sem ti nós nada podemos fazer. Que o teu Santo Espírito nos conduza à exposição fiel da mesma, e que ele, o Espírito, o mestre dos corações, aplique poderosamente a palavra da verdade em cada vida aqui presente, ó Deus. Em nome de Cristo, confiados em ti e em teu Santo Espírito, nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o livro de Ruth é um livro que tem autoria desconhecida. Os teólogos, os estudiosos não chegaram a um parecer comum sobre o autor do livro de Ruth. Ele é ainda desconhecido. Alguns, segundo a tradição judaica, creem que Samuel, o Samuel do livro 1 e 2 Samuel, este Samuel fora o escritor de Ruth. A tradição rabínica o considera o autor de Ruth, mas é incerto. É impossível bater o martelo quanto à autoria, ainda que haja algumas suposições, mas é impossível, de fato, definir de maneira exata o autor deste doce e rico livro. Meus irmãos, o contexto do livro é o contexto do livro que nós acabamos no domingo passado. Acontece no mesmo período. Onde aconteceu a história que vemos no livro de Ruth? Na época dos juízes, como nós vimos aí logo no início do capítulo 1, versículo 1. Olha só o versículo 1 aí: nos dias em que julgavam os juízes. O período dos juízes, meus irmãos, ele é de 1200 a.C. a 1020 a.C. Lembrando que o tempo, era de maneira decrescente, até chegar ao ano 0, ao ano 1. Então, o período de juízes ia do ano de 1200 a.C. a 1020 a.C. Nesse período é que de fato se encontra a história de Ruth, junto da família de Noemi. E meus irmãos, ainda que se encontre a história de Ruth no mesmo contexto do livro de Juízes, é uma história totalmente diferente. Se os irmãos, de fato, e provavelmente já leram o livro de Ruth, já passaram por ele, percebem que ao invés das guerras, das tensões de Israel como povo, das lutas contra os povos circunvizinhos, nós vemos aqui a história de uma família. Se em Juízes nós vemos a nação, o povo, aqui nós vemos algo muito mais intimista, uma família. Se em Juízes nós vemos batalhas, grandes batalhas, aqui nós vemos uma vida no campo, uma vida tranquila, uma vida agrícola. É totalmente diferente. E a ideia é de que, como Deus governa as nações, Deus também cuida, protege, dá a sua providência aos núcleos familiares. Deus não se importa só com as tensões das nações, dos grandes impérios, onde Ele coloca e depõe reis. Deus também se importa com famílias. Deus está envolvido com as pequenas causas, que nos são para nós tão preciosas. O livro de Ruth fala sobre isso. A data da escrita de Ruth. Se a data dos acontecimentos do livro nós conseguimos identificar, segundo o próprio livro de Ruth, ser o tempo dos juízes, quando foi escrito o livro de Ruth? Segundo os estudiosos, bem posterior, um tempo bem mais para frente da época dos juízes, provavelmente após o exílio babilônico, quando o povo retornaria do exílio babilônico. Então é muito distante a escrita do livro. A história na época dos juízes, a escrita do livro posteriormente ao exílio babilônico, ou no século de número 4, ou 4 séculos antes de Cristo.
Qual que é a relevância, Leda? Qual que é a relevância, Linéia, Cida, do livro de Ruth para nós? Por que estudar? Por que meditar naquilo que Ruth de fato nos revela segundo a graça de Deus? Primeiro que o livro tem um grande valor histórico. Ele nos revela os costumes das famílias israelitas. Nos mostra que, embora na época dos juízes, como nós vimos, Karina, Renata, no meio de tanta impiedade, haviam pessoas piedosas no meio do povo, como por exemplo Boaz, o resgatador de Ruth, aquele homem íntegro, fiel. Nós vamos ver que no meio de uma nação ímpia que era Israel, na época dos juízes, como nós vimos, cheia de erro, existiam famílias piedosas, pessoas, indivíduos que se consagraram a Deus. Nós também podemos imaginar quanto a importância, o valor histórico do livro, é que ele nos apresenta os antepassados de Davi. Ruth e Boaz são pais, são antepassados do rei Davi e, por consequência, antepassados do Cristo. Tanto que na genealogia de Jesus, tanto Ruth como Boaz se encontram. São os antepassados do próprio Messias. É de grande valor histórico esse livro. Qual é o valor literário? Meus irmãos, esta obra do livro de Ruth é considerada uma das obras mais belas veterotestamentárias. Entre os escritos do Velho Testamento, esta é uma obra literária de grande valor. É muito doce a história contada de Ruth e muito precisa. Parece de fato uma novela da vida real escrita pelo melhor dos diretores. Tal é a facilidade que a história, com qual a história flui. Qual o valor doutrinário? Qual que é o valor doutrinário do livro? O livro de Ruth tem como tema principal a história, a doutrina da redenção. Por quê? Porque assim como Boaz, como nós veremos, o parente mais próximo de Noemi e Ruth, resgatará Ruth como esposa porque a amava, assim também Boaz aponta para o nosso pastor, o nosso Redentor que nos resgataria na cruz, por causa do seu grande amor por nós. O tema principal de Ruth é a doutrina da redenção, porque na pessoa de Boaz nós temos um vislumbre da pessoa de Jesus. Assim como Boaz vai resgatar Ruth, vai tomá-la como esposa, assim Cristo toma a igreja como esposa dele, por meio do resgate promovido na cruz. O livro de Ruth é um livro muito precioso. Vamos então, com o auxílio do Espírito Santo, começar a expor o texto? Olha aí para a sua passagem aqui. No versículo 1 diz assim: nos dias em que o julgavam os juízes, houve fome na terra. A ideia aqui é: houve fome em toda a região de Canaã, no país inteiro, numa grande parte do mundo conhecido. Esta é a ideia aqui de houve fome na terra. As fontes bíblicas, meus irmãos, tinham várias causas naturais: seca, doença, invasões de gafanhotos, cabeças de gado que eram perdidas, guerras. Os pagãos invadiam Canaã e tiravam a comida de Canaã. Havia vários motivos. Os judeus, muitos judeus acreditavam que quando havia uma catástrofe como fome no meio de Israel, era a mão de Deus pesada sobre eles por causa de algum pecado. E não é de duvidar que isso poderia ser verdade na época dos juízes, que a mão de Deus estava pesando sobre Israel, e pesava aqui na forma do livro de Ruth, na forma de fome. E vimos mais: nesse contexto de fome na terra, um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. É interessante a ironia aqui, reconhecida nos primeiros versículos do livro de Ruth, no primeiro versículo, que nos fala de um homem de Belém de Judá. Ou seja, meus irmãos, Belém de Judá, Belém significa literalmente casa do pão. Bethlehem, casa do pão. E lá não tem pão. É uma ironia aqui do autor. Onde se espera pão, Belém, não tem pão. Belém de Judá, meus irmãos, ficava apenas a 10 quilômetros de Jerusalém. Era território israelita, diferente da Belém de Zebulon. Haviam 2 Beléns na época dos juízes: a Belém de Zebulon, lá em Josué, no capítulo 19, versículo 15, nos fala dela, e a Belém do território de Judá, a Belém chamada Efrata, a Belém onde o Cristo nasceria. É dessa Belém que nós estamos falando.
mas é na casa do pão onde há fome. Ou seja, o que você menos espera acontece. Na casa do pão, não tem pão. E então a família deste homem que nos é contada a princípio no versículo 1 vai para Moabe. Moabe ficava na Transjordânia. Lembra do mapa de Canaã? Israel, Canaã, o Jordão e a Transjordânia, que era território moabita. Era um território na época dos juízes que ainda estava sendo possuído. E que existiam muitos povos pagãos ainda como os moabitas ali. E é para lá que eles vão. Por que eles vão para lá? Porque Moabe era conhecido por seus campos férteis. Era um lugar de fertilidade, de alimento. Então eles estão, assim como também os patriarcas enfrentaram fome e saíram de Canaã para migrar em outras regiões procurando alimento, assim também a família deste homem, no capítulo 1, no versículo 1, vai a Moabe. Só que é o seguinte, meus irmãos, é uma aventura arriscada. Porque embora os moabitas fossem parentes dos israelitas, os moabitas eram parentes dos israelitas? Eram. Moabe e Amon eram filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Moabe e Amon tinham sangue israelita. Só que no decorrer da história de Israel, Moabe e Amon se tornaram inimigos de Israel. Assim também acontece, né, em famílias. Às vezes parentes brigam um com o outro e se tornam inimigos. Não é muito incomum ver isso. O sangue não quer dizer amizade, se Deus não abençoar. Aqui Moabe se tornaria, no escrito bíblico, na narrativa bíblica, inimiga de Israel. Então eles estão indo a Moabe. Não é uma viagem muito fácil, porque eles serão estrangeiros ali. Encontrarão eles lá pão, ou se encontrarem, encontrarão acolhida, serão recebidos bem ou mal? São dúvidas. E assim como Abraão partiu para a terra a qual Deus daria, crendo em Deus, esses aqui também partem numa esperança, sem ter certeza do que há de acontecer em Moabe. Mas o texto continua nos apresentando os nomes dos membros dessa família. Veja, dessa pequena família. Veja, versículo de número 2. Esse homem se chamava Elimeleque. Vamos primeiro a Elimeleque. Elimeleque significa Deus é rei. El-Melech. Melech é rei em hebraico. E El, Deus. El-Melech. Elimeleque. Deus é rei. Mas que rei é esse, não? Deixa os seus súditos sem pão. Já pensou alguém encontrando Elimeleque, um ímpio, um pagão? Olha, a sua fé, hein? O seu Deus, o Deus é o seu rei, mas é o rei que te dá pão. É o que está acontecendo aqui. Não há pão em Belém. Não há pão para a família do homem que professa pelo seu nome que Deus é rei. Interessante essa questão, faz-nos pensar. Mas veja mais, a sua mulher se chamava Noemi, e Noemi significa agradável. Nome belíssimo, não? Assim como Elimeleque também é um nome bonito, Deus é rei. Noemi significa doce, agradável. Era o nome de Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Esses filhos, eles têm nomes que a maioria dos autores bíblicos não conseguem chegar a uma decisão do que significam. Malom, por exemplo, a origem é totalmente incerta, não se chega à raiz do nome. Já Quilion é algo parecido com perfeição. O nome de Quilion chega-se próximo de uma raiz que tem como a origem o termo perfeição. Mas veja só, eles eram efrateus, como diz o texto, do versículo 2. Efrateus de Belém de Judá. Veja só, por que efrateus? Efrateus você lembra também de efraimitas. Mas eles não eram de Efraim, eles eram da tribo de Judá. Por que chamados aqui de efrateus? Porque a mulher de Caleb, lembram-se lá de Josué e Caleb? Os dois que entram com suas famílias na terra prometida, lembram-se? A mulher de Caleb se chamava Efrata. A ideia aqui é que a família de Elimeleque é descendente direta da família de Caleb, porque a esposa de Caleb se chamava Efrata. Daí os efrateus, não porque eram efraimitas ou tinha a ver com Efraim, mas porque eram descendentes de Caleb e sua esposa Efrata. Alguns teólogos também podem entender e entendem que aqui o nome Efrateus se dá porque Belém também era chamada Belém Efrata. Mas é muito improvável, porque diz Efrateus de Belém, ou seja, está acontecendo aqui uma redundância desnecessária.
É bem possível que aqui se refira mesmo à mulher de Caleb, Efrata. Por isso aqui, Efrateus de Belém, de Judá. Veja mais o que diz o texto. Olha só o que acontece, irmãos. Até aí tudo bem, não é? Uma família se aventurando numa viagem difícil, uma terra, um território hostil dos Moabitas, inimigos de Israel. E agora o drama começa. Veja o que diz o versículo de número 3. Vamos ler juntos? Versículo 3, leiamos, bem forte, irmãos. Morreu Elimeleque e ficou, marido de Noemi, e ficou ela, Noemi, com seus 2 filhos. É interessante que o texto hebraico diz: morreu Elimeleque e foram deixados Noemi e seus 2 filhos. A ideia de que tem alguém por detrás do que está acontecendo. Tomou-se Elimeleque e foram deixados por alguém. E nós sabemos quem é, que decide quem vive e quem morre. E foram deixados Noemi e seus 2 filhos. É interessante que o texto agora se volta para Noemi. Tanto que o texto diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ou seja, está fazendo uma ligação direta com Noemi. E diz mais: e com ela, seus 2 filhos. Então o texto começa a se voltar para a liderança de Noemi. Agora a responsável pela família é Noemi. Então ela começa a se destacar como a personagem principal desses primeiros capítulos. Vamos mais, marido? Olha aí o versículo de número 4. Esses 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. É interessante aqui que havia uma proibição, os irmãos se lembram da lei de Moisés, de se não unirem às mulheres dos povos pagãos, dos povos ao redor, Gabriel. E por que isso aqui acontece? De 2, uma. Ou por uma fraqueza da família, em extrema necessidade de se manter, tendo condições de procriar e se tornar uma família grande, por isso o casamento com quem dava na época que moravam em Moabe, ou porque as moabitas já davam sinal de crer na fé daqueles judeus, daqueles israelitas. Então por isso há de fato o casamento entre os homens de Efrateus, os filhos de Noemi, com as mulheres moabitas. É provavelmente, meus irmãos, que aqui nós vejamos um erro aqui, tá? Numa hora fraca, eles deixaram-se levar pelo contexto e casaram-se com as mulheres moabitas. A Bíblia, ela não pinta os seus personagens de uma maneira mentirosa, não mostrando erro nenhum. Não. E não quer dizer que há erros da Bíblia que nós devemos segui-los porque está na Bíblia. Lembre-se que esta passagem narrativa, não prescritiva. Aqui Deus está dizendo o que aconteceu. Ele não está dizendo o que você deve fazer. Ele está contando uma história que tem princípios, mas nessa história inclui erros, encontraram os erros. Então isso é sempre bom lembrar. Não tome passagens narrativas e pense, está aqui porque... Não, está contando uma história. Erros e acertos. Ok? E assim Deus há de, pelo Espírito, nos tirar verdades disso. Mas casaram-se os 2 meninos com 2 moabitas. E também o nome delas nos é contado aí. Veja aí, o versículo de número 4. Uma delas se chamava Orfa. Orfa é próximo o nome de dura serviço, que é a ideia de obstinado. Obstinação é provavelmente o significado do nome Orfa. E a outra se chamava Ruth, que tem um nome também gostoso, doce, significa refrigério, consolo. A verdade era o que mais Noemi precisava, não e precisaria, de conforto e refrigério. É o que significa o nome Ruth, um nome belo também. Bom, meus irmãos, aqui veja, o texto continua dizendo assim: e ficaram ali aonde? Em Moabe, quase 10 anos. É interessante que o autor é muito sucinto no descrever desse período longo e do casamento. Ele não dá muitos detalhes. Ele diz: olha, essa família se foi para Moabe, Elimeleque morreu, os 2 filhos ficaram, se casaram com moabitas e ficaram ali 10 anos. Então 10 anos você tem quase que apenas 2 versículos. Ele é muito sucinto, mas apesar de ser sucinto, esse versículo de número 4 também nos diz algo que não nos pode escapar aqui. O fato de estar lá 10 anos
nos diz muito. No final do versículo 4 diz, e ficaram ali quase 10 anos. Primeiro, nos diz que havia impossibilidade de voltar a Belém. Porque a viagem que provavelmente nós podemos imaginar que seria breve, seria rápida, por um período... Porque ninguém imagina, irmãos, que sofrimento, que miséria irá durar muito. Todos nós queremos que passe rápido. Nós podemos imaginar que a família de Noemi, agora, sem Elimelec, gostaria que as coisas andassem rápido e que pudessem voltar logo para Judá, para Belém e Efrata. Mas isso não acontece. Eles permanecem, não é uma visita. Não é uma ida de emergencial que se vai e volta rapidamente. Não, eles estão ali, eles habitaram ali, casaram-se ali. E ficaram ali 10 anos. E diz mais os 10 anos, não tem filhos. Porque 10 anos se espera que um casal tenha filhos. E aqui não tem. Então o tempo aqui está de forma dramática, acrescentando algo à narrativa. Não é à toa que diz aqui, e permaneceram ali 10 anos. A família que se esperava que crescesse no casamento, não cresceu. Mas o drama vai aumentar. Olha o que diz o texto de número 5. Vamos ler juntos? Morreram também ambos, Malom e Quelião, ficando assim a mulher desamparada de dois filhos e de seu marido. Morreu também ambos, Malom e Quelião. Se não bastasse, irmãos, Elimelec ter morrido, agora os 2 filhos de Noemi morrem também. E ela fica desamparada. Não é outra ironia aqui? Não é outra ironia aqui? Saem de Belém porque a terra não é fértil, não dá pão. Só que agora encontram em Moabe outro tipo de infertilidade. Não há filhos. E os 2 homens morrem. A família de Noemi está perdida. Ela apenas. E suas 2 noras. Ela é uma mulher velha. Ela dirá, lembra com a argumentação dela que as moças sejam despedidas? Se eu casasse hoje, não daria tempo dos meninos crescerem para vocês se casarem com eles. Não há esperança, a princípio, para a família de Noemi. O Deus, como Noemi falará, o Deus Yahvé está de fato pesando a mão sobre ela. Veja o que diz mais, meus irmãos. Versículo de número 6. Então, se dispôs ela, veja como ela é a personagem central desse capítulo 1. Ela é a figura personagem central. Se dispôs ela com suas 2 noras. É interessante você ver esse movimento. Por enquanto, a narrativa separa Noemi das suas 2 noras. Perceba isso. Elas estão sempre separadas. Noemi e 2 noras. Noemi, Orfa e Ruth, sempre separadas aqui na narrativa. Veja então. Se dispôs ela, Noemi, com suas 2 noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta mesma terra de Moabe chegou notícia para ela que o Senhor, e aqui o nome é Yahvé, o Senhor do... Por que Yahvé aqui? Por que o Senhor encaixa algo na sua Bíblia? Porque Yahvé é o Deus da aliança, é o Deus que não se esquece do seu povo. Tanto que o texto vai dizer aqui, o Senhor se lembrara, porque é o Senhor da aliança, o Senhor que deu a promessa e cumpre. É o Senhor que não abandona o seu povo, ainda que situações difíceis se levantem, ainda que tribulações nos venham, Ele não se esquece. Por isso, Yahvé, ela ouvira dizer que Yahvé, o Deus que prometeu e cumpre, se lembrou do seu povo. E diz mais, e aí voltou, primeiro texto, se lembrara, e o termo aqui, o hebraico do verbo lembrar, é notar bem. Deus notou bem o seu povo, com cuidado, com carinho do seu povo, e fez o quê? Deu-lhe pão. Deus se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Enfim, uma boa notícia. No meio de tantas más notícias, uma boa notícia. Deus se lembrou de Belém, Efrata. Deus se lembrou do seu povo. Meus irmãos, então veja, essa mulher que está desamparada, contra 3 terríveis perdas, Elimelec, Malom e Quelion, agora pelo menos tem 2 ganhos, Orfa e Ruth, que não a deixam, e agora ela pode ir para casa. Não é assim conosco também, nossa vida? Há muitas notícias carregadas, mas há muitas coisas boas que nos acontecem também. É preciso ter sensibilidade espiritual para medir essas coisas, irmãos. Nem tanto ao norte, nem tanto ao sul.
Nem tanto, e nem tanto, não. Tem lutas, tem tristezas, mas Deus também dá notícias, dá consolos, dá coisas boas. Então saibamos medir isso. Nem otimistas, fugindo da realidade, dos tempos maus, nem pessimistas, se esquecendo do Deus da aliança, do Deus que cuida do seu povo. Veja só o verso 7. Saiu, ou seja, praticou aqui um êxodo, saiu, pois ela, Noemi de novo, separada. Com suas 2 noras, o autor separa ela, Noemi, e 2 noras, do lugar onde estiver, Moabe, e indo caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Então veja, Noemi vai falar. E agora, meus irmãos, vai começar algo que é ordinário no livro de Ruth, você viu? São diálogos. O livro de Ruth é um livro de diálogos, é um livro de conversas. É Ruth falando com Orfa e Noemi, é Ruth conversando com Noemi, é Ruth depois conversando com Boaz. É um livro doce de diálogos. Se o livro de Juízes era um livro de batalhas, se fala pouco e se faz muito, aqui é um livro de conversas, de diálogos. E agora nós vamos para um grande diálogo que toma quase o capítulo inteiro. Veja aí, versículo de número 8. Disse-lhes Noemi, a ideia de que em algum lugar do caminho ela parou e tornou-se a falar, e tornou para falar com Orfa e Ruth. Então disse-lhes Noemi, disse o quê? Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. Meus irmãos, 2 imperativos juntos. Ide, voltai. 2 verbos de imperativo. Ordens. Ide, voltai. Isso dá a ideia de urgência. Quando isso acontece no hebraísmo, na literatura hebraica, a ideia é de façam rápido. Ide, voltai. É agora, façam agora. Então a ideia de que Ruth, em algum lugar do caminho, voltou-se para as 2 filhas. Ide, voltai. E veja o que ela continua dizendo. Ide e voltai, cada uma à casa de sua mãe, não à casa de seus pais. Por que não à casa de seu pai, que era o cabeça na sociedade patriarcal? Mas da casa da mãe, das suas mães. Por quê? A ideia aqui de Noemi, e a ideia do texto, é falar de casamento. E por que casamento? É porque na literatura hebraica e nas histórias do Antigo Testamento, em Gênesis, nós vemos que quando uma mulher pensava em casamento, quando uma filha pensava em casamento, ela ia à câmara onde estava dentro da casa, onde estava sua mãe, para conversar com sua mãe sobre isso. Tanto que isso acontece, irmãos, com a Rebeca. Quando o servo de Abraão chega para trazer Rebeca, levar a Rebeca para Isaac, o texto de Gênesis 24 diz que Rebeca entrou na câmara para falar com a sua mãe sobre o convite de casamento. A ideia de Noemi, ela está pensando em casamento para Orfa e Ruth, como ficará claro no texto. Então por isso que ela diz, ao invés de vá para a casa do seu pai, vá para a casa de suas mães. É porque era com a mãe que a moça compartilhava a ideia de casamento. E como também hoje em dia ainda é a mãe que geralmente está envolvida nisso, com mais afeto, com mais de fato o coração adentrado com sua filha. Então a ideia é essa aqui. Ide à casa de suas mães, porque Noemi está pensando em casamento para as 2. Como isso vai ficar claro? Olha aí o versículo de número 8, continua. E o Senhor use convosco de benevolência. Essa é a vontade de Noemi, essa é a oração de Noemi. É interessante que Noemi já começa, Tiago, a mostrar algo aqui, Mariana, muito importante, seu Lúcio, meu irmão presbítero Lúcio, que é que ainda que Deus tenha pesado a mão sobre ela, como ela deixará claro no seguinte texto, Deus é bom. Deus é benevolente. Aqui Noemi mostra que sabia que Deus é bom. Segundo, sabia que a bênção de Deus transcende territórios. Porque Noemi diz assim, voltem para Moabe e que Deus vos seja benevolente lá. Ou seja, o Deus de Israel pode abençoar Moabitas. Olha a ideia da bênção aos gentios. Que Deus não veio salvar só judeus. Isso está no início do Velho Testamento. No início, que diz, voltem para Moabe e Deus vos seja benevolente, ou seja, Deus está lá também, Deus pode ser adorado nas terras longínquas. Deus é o Senhor da terra, não é só Deus de Israel, é Deus de toda a terra, e Deus pode encontrar aqueles que o creem nele, pode fazer com que os homens cheguem a ele em qualquer lugar.
ele ser benevolente. Então a ideia aqui poderosa da teologia de Noemi mostrar essas palavras. Em terceiro, a Noemi mostra que Deus recompensa os que fazem bem, aqueles que fazem bem. Deus recompensa. Tanto que diz aqui que Deus nos seja benevolente. A ideia é que Noemi não tem nada para dar em troca da bondade das moças em segui-la, das suas noras em segui-la, mas Deus pode retribuir. É o Deus tipado nosso. Deus tipado. Essa é a ideia. Eu não tenho como retribuir a bondade de vocês se não me deixarem quando meus 2 filhos morreram. Vocês não têm mais obrigação nenhuma comigo, mas vocês estão voltando comigo. Que Deus lhes pague essa bondade. Então a teologia de Noemi é a seguinte: Deus recompensa os que andam corretamente. Deus recompensa os que fazem bem. Isso aqui, tudo nessa palavra de Noemi. Deus é benevolente, Deus que seja benevolente, tudo isso. Vamos mais. Versículo de número 8 continua. Veja aí, versículo 8. O Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. Com os que morreram em que sentido? A ideia aqui de honra. As moças, as noras, Orfa e Ruth, não desampararam Noemi porque amavam a Noemi e honravam os seus maridos ainda que mortos. Honravam, porque ali está a mãe dos seus maridos mortos. Então elas honravam os mortos. É nessa ideia. Vocês usavam de benevolência para mim e para os mortos, ou seja, honrando a memória deles e permanecendo comigo. Essa é a ideia. E continua o texto, veja, versículo de número 9. O Senhor vos dê que sejais felizes. A ideia aqui de habitem seguras. Tenham permanência num lugar fixo. Lá tenham segurança. E tenha livre preocupação. Sejam libertas de qualquer preocupação e ansiedade e dor. Cada uma em casa de seu marido. É interessante que, olha, Noemi, ela vai ligar, volta a teologia de Noemi, como ela via Yahvé, como ela entendia Deus. Ela não só crê que Deus é bom, que Deus pode abençoar alguém em qualquer lugar, desde que esse invoque o nome, como em Moab, por exemplo, e crê também que Deus recompensa os que fazem bem, como crê que também Deus é que dá marido a alguém, e Deus é que dá esposa. É Deus que cria relacionamentos benditos. Se você e eu casamos com alguém crente, isso é uma dádiva de Deus. Não foi a nossa esperteza. Não foi apenas o seu critério meu muito apurado para saber reconhecer. Geralmente nós escolhemos mal. Geralmente. É Deus que, na sua misericórdia, nos salva de maus relacionamentos e nos dá os bons. Olha o que diz, eu vou ler para vocês. Olha o que diz o profeta Jeremias. Deus diz através dele: eu fiz a terra, diz Deus. O homem eu fiz e os animais também. Eles estão sob o meu controle. Com o meu grande poder e meu braço estendido, eu os dou, homem e animais, a quem for justo. Eu é que dou, homem e animais, a quem eu achar que é justo. Deus é que une pessoas no relacionamento. É por isso que Noemi está dizendo: Deus vos seja benevolente e vos dê maridos, e que vocês sejam felizes com eles, porque essa graça, meus irmãos, é de Deus. É Deus que mantém casamento. É Deus que dá essa graça. E todo aquele que invocar a Deus pedindo essa graça, receberá. Porque Deus é a fonte de toda a bênção, de todo o dom perfeito, inclusive de um marido crente e de uma esposa crente. Graças a Deus. Porque sem Deus, nem isso nós podemos fazer. Nem casar direito nós podemos. Sem Ele. E Noemi reconhecia isso. Veja só o que acontece agora. E beijou-as, diz o final do versículo de número 9. É o selo da despedida. Está despedindo. Minhas filhas, ide, voltarem. E beijou-as. Só que agora elas choram, diz o texto. Veja aí, versículo de número 9. Elas, porém, choraram em alta voz. A cena aqui é tocante, irmãos. Anos de convivência, anos de firmes zelos e afetuosos zelos entre elas. E agora, abruptamente, ou seja, numa hora difícil, numa hora que menos se espera, a Noemi quer despedir-se de suas noras. E as beijam, ou seja, vão embora, voltem, sejam felizes, vão para a terra de vocês. E elas começam a chorar. A pergunta é: por que Noemi fez isso agora? Por que Noemi não fez isso quando estava indo embora de Moab? Não era mais fácil? Deixar, já avisar antes de fazer as malas e partir, ó, fica aqui então.
Ela não fez isso porque provavelmente se ela anunciasse às meninas que pretendia ficar sem elas, elas não deixariam ela ir. E ela se sentiria presa em Moabe, sem de fato ter forças para sair. Então ela saiu primeiro, para depois despedi-las. Era mais fácil para elas voltarem, ainda estavam jovens, mas para Noemi seria difícil sair se elas insistissem. Por isso ela deixou fazer isso no caminho. Mas o texto diz que elas não ouviram de pronto o pedido de Noemi. Veja o que diz o texto, versículo de número 10. Choraram em alta voz e lhe disseram não. O não aqui é enfático, significa pelo contrário. Não, 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 de forma ao contrário disso. Nós não iremos, nós não voltaremos, diz o texto. Olha aí, eles disseram, não, iremos contigo ao teu povo, ou seja, a nação de Israel. Nós iremos contigo aos teus parentes, nós iremos contigo ao teu povo. E aí termina a princípio no texto hebraico o primeiro diálogo. O segundo diálogo vai começar no versículo 11. E a ideia aqui é que Noemi escuta esta negativa das moças, das suas noras, e se cala durante um tempo. Anda mais um pouco e, preocupada com elas, fala novamente com elas para elas irem embora. Então veja, as meninas dizem não, é enfático, não, pelo contrário, nós vamos junto com você. E ela anda mais um pouco com elas, mas ela está muito preocupada com o futuro das suas noras. E ela para de novo e diz, por favor, voltem. Essa é a ideia da cena. Olha o versículo 11, o segundo diálogo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Agora faz alguma série de perguntas retóricas. Por que irias comigo? Dê-me um motivo justo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? A minha resposta é não. Por isso que é uma pergunta retórica. Eu não tenho. A ideia aqui de ventre tem a ver com vísceras, entranhas. Na literatura bíblica, vísceras e entranhas também tem um sentido figurado de desejos. Tanto que Paulo vai dizer assim, o Deus dos ímpios é o seu ventre. O que significa? Que o Deus dos ímpios são os seus desejos carnais. Eles se guiam pelos seus desejos. Eles tiveram vontade de fazer algo, eles fazem. Estão um pouco se lixando para a vontade de Deus. A ideia aqui de Noemi é a seguinte, ainda que eu desejasse ter, eu não tenho. Ainda que eu quisesse, eu tenho por acaso, ainda que eu desejasse um filho no ventre, para dar a vocês, eu não tenho filhos. E aí continua, ela continua ainda mais, de maneira muito, construindo um argumento muito forte, irrefutável. Ela continua, olha só o que diz o versículo 12, tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse ter esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomares marido? A ideia de Noemi, ela junta essas perguntas retóricas com uma possibilidade impossível, uma impossibilidade, uma situação que é impossível. Ela diz, ainda que eu case hoje à noite, a ideia dela, ainda que eu arrume marido hoje, vocês vão esperar os filhos crescerem? Para que eles deem a vocês outros filhos? Não, isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Vocês não podem esperar tanto. Vocês não podem arriscar o seu futuro comigo. Essa é a ideia de Noemi. É um argumento irrefutável. Eu não tenho como condição de guardá-las lá em Belém. Eu não tenho como fazê-las de vocês alegres mães e filhos. Eu não tenho filho, não tenho marido. E mesmo se eu tivesse, eu teria que esperar muito tempo para poder casar com os meus filhos futuros. Ela está argumentando aqui de maneira irrefutável. Agora veja o que ela vai acrescentar. Não, filhas minhas, versículo 13. Porque por vossa causa, ou seja, eu estou preocupada com vocês. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A ideia aqui é o Senhor está me tratando como uma inimiga dele. O termo é forte. Deus está me tratando como se eu fosse um inimigo. Ele descarregou a sua mão contra mim. Noemi está lançando, olha, veja, irmãos, Noemi está lançando tudo o que está acontecendo a ela sobre Deus, está colocando sobre Deus, e ela está fazendo bem, porque é Deus mesmo que está fazendo isso com Noemi. É Deus que tirou Elimeleque dela, é Deus que chamou Malom e Quilion, é Deus que fez agora no contexto
em que ela fosse velha para ter filhos. Isso tudo foi Deus que fez. Ele é o Deus da providência. Ele cria situações difíceis. Ele mesmo diz: eu crio a paz, eu crio a guerra, eu crio o bem e o mal circunstancial. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45. Mas olha só que mensagem poderosa já no caso. Se Deus é quem traz as dificuldades aos homens, não é Ele mesmo que pode livrá-los delas? Se o Deus que nos ama é o mesmo Deus que nos aflige, que bom, porque é esse mesmo Deus que pode nos livrar da aflição. Ele não tem só o poder de nos fazer passar por dificuldades, Ele tem poder de nos tirar delas. Mas Noemi acerta, é Deus mesmo quem está fazendo isso contra ela. Veja só o que diz mais o texto, versículo de número 14. Então de novo choraram em alta voz. E veja agora, o argumento de Noemi alcançou pelo menos um coração entre suas noras. Órfã, com medo, se despediu de sua sogra. Nora entendeu que era um risco muito pesado aventurar-se na companhia de Noemi. Talvez ela tenha pensado: olha, a mão de Deus tem pesado sobre Noemi, eu vou segui-la, e se a mão de Deus continuar pesando sobre ela, vai pesar sobre mim também. E Orfa, então, tendo chorado muito, deu um beijo nela e voltou para Moabe. Agora veja, o texto continua: porém Ruth se apegou a ela. Ou no hebraico aqui, porém Ruth grudou-se a ela. Meus irmãos, é possível entender Orfa na sua posição de ir embora. É justificável. Noemi insistiu. Ela tem razão? Ela tem. Era arriscado? Sim. Ela ia para casa dos pais. Ela tinha algum compromisso com Noemi? Não. O marido dela morreu. O filho de Noemi, que era marido, morreu. Ela não tem mais obrigação. Dá para entender. Órfã. Mas deve se imitar Noemi. Um teólogo diz assim. O teólogo disse assim: dá para entender Órfã, mas é preciso imitar Ruth. É preciso imitar Ruth. Órfã eu entendo. Ruth eu devo imitar. Ruth teve um amor altruísta. Ela não pensou nela. Ela pensou em sua sogra. Ela pensou em ele. Olha o que diz o texto. Porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15, disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. É interessante que Noemi não está dizendo que Ruth deve passar a adorar os deuses moabitas, que aqui é uma referência a Camon, que era o deus moabita. Não é isso. A ideia aqui é as suas origens. Leia aí, olha, Orfa voltou às suas origens. As origens são aqui como seu povo e seus deuses. A origem, Moab, voltou para Moab, que inclui povo e deuses. Então olha, vá atrás dela, vá com ela, diz o texto. Também tu, volta após a tua cunhada. Siga o exemplo sábio de Orfa, Ruth. Ela está fazendo a coisa certa, Ruth. Moab é melhor para você, minha filha. E agora a Ruth tem a decisão. O que ela faria? Moab e Camos, que era o deus de Moab, ou Israel e Yahvé? O que ela vai fazer? Ela arrisca todo o seu futuro com uma sogra que não tem mais descendentes, não pode cumprir mais com o levirato, e assim ela coloca toda a sua história ali como filha, não tendo descendência, ou ela volta para a casa da sua mãe, onde ela tem uma possibilidade muito grande de casar-se, pois está no meio do seu povo. O que ela faz? A decisão é dela, diz o texto. Veja o versículo número 16. Disse, porém, Ruth, e ela dará uma ordem aqui, agora é a vez dela dar ordem a Noemi: não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te. Não insista, não me pressione para que te deixe, e não me pressione a não seguir-te. É interessante que ela agora dá uma ordem a Noemi. Ruth diz: olha, pare de me pressionar. Olha só, irmãos, imagina a situação. Eu acho que nessa hora eu queria ser pressionado. Olha, me pressiona mais que eu vou ceder. Me pressiona mais que eu vou ceder. Fala mais um pouquinho que eu vou embora.
ela, não me pressiones mais, não insista. E é interessante que o ponto de referência para Ruth não é mais órfã, é Noemi. Tanto ela diz assim: não me instes para que siga a órfã. Não é, ela diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. O ponto de referência de Ruth é Noemi, não é mais órfã. Órfã já foi embora, Ruth já está decidida: eu não vou com ela, o meu ponto agora é você, eu não te deixarei, diz órfã. E aí continua, veja o versículo de número 16, como estava lendo: não me instes para que te deixe, disse Ruth a Noemi, e não me obriga a não seguir-te, porque, aí vem um texto muito famoso, né, que é até recitado em casamentos: onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É interessante que a Ruth assume aqui um princípio de fé que habitou também em Abraão, porque Abraão também sai da sua parentela para uma terra desconhecida. É o que Ruth está fazendo. Ela está deixando a sua terra para uma terra que ela é desconhecida para ela. É uma terra que ela não é vista, será vista como estrangeira, como Abraão foi, peregrino, uma terra desconhecida. E ela faz a mesma coisa, só que a fé que Deus produz dela é uma fé que se estabelece num contexto muito mais difícil do que o de Abraão. Por que o contexto de Ruth é mais difícil de Abraão? Porque Abraão tem uma promessa anexa, Ruth não. Abraão tem: sai da tua terra, da tua parentela, a terra que te mostrarei, a tua descendência será incontável, como as estrelas do céu e a areia do mar. Agora, Ruth não tem promessa nenhuma acrescentada. Então a fé que Deus operou em Abraão é a mesma fé que Deus operou em Ruth, mas o contexto de Ruth é muito mais difícil. Mas a fé, ela se fortalece. Deus dá fé, dá forças para que nós passemos por qualquer situação, porque Deus é que supre a nossa força, segundo aquilo que é necessário que nós enfrentemos. Então Ruth, ela age com Abraão, só que no contexto muito mais difícil. E ela vai dizer então: olha, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, ela continua no versículo 17, meus irmãos. Olha aí, vamos ler juntos, versículo 17? Leiamos: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí faça-me o Senhor o que bem, se outra coisa que não seja a morte. É interessante que a aliança de Ruth para com Noemi não é uma aliança apenas de morte, mas vai além da morte. A ideia de Ruth aqui é: onde você morrer, eu morrerei também. Onde você for sepultada, eu também serei sepultada. Ou seja, a ideia de não é: quando você morrer, eu vou para a morte. Não, esse compromisso é além da morte. Eu ficarei em Belém, eu ficarei no território israelita, e se você morrer, eu morrerei ali, e onde você for sepultada, eu serei também. É um compromisso de vida. E além da vida, no sentido de que se Noemi morresse, e provavelmente isso aconteceria primeiro, porque era mais velha, Ruth morreria no mesmo lugar. É um compromisso além da morte aqui. E ela diz mais, diz o texto, o versículo de número 17: faça-me o Senhor, e agora novamente o Deus da aliança, o que bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ruth possuía a fé verdadeira? Ruth era uma crente do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento tinha crentes. Ruth é um deles? É. A palavra que sai da boca de Ruth, as palavras que saem de sua boca, tem muito a ver com confissão verdadeira. Ela entende muito bem a fé. Ela se refere ao nome dele como o Senhor da aliança. Ela se refere a ele como aquele que faz o que bem lhe agrada, tanto que diz: o Senhor me faça como lhe prouver. E aprouver, ou seja, como ele quiser. É o Deus soberano, que Deus que faz a sua vontade. Ruth era uma crente, apesar de não ser uma israelita. Era alguém que havia ouvido sobre Yahvé através da família de Elimelec, e havia crido em Yahvé. Versículo 18: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Pronto. Agora é um tranquilizante num diálogo muito emocionante. Agora voltou o papo, porque a gente veio de dois diálogos muito fortes, e agora ele diz: finalmente Ruth parou de insistir. Ela percebeu que, Noemi parou de insistir. Ela percebeu que Ruth estava decidida. Ela não falou mais.
É interessante, só uma questão de ética aqui, que também tem a ver com o cristianismo, tem hora de parar de insistir também. Às vezes nós não sabemos muito bem o ponto até onde insistir. É sábio e prudente saber a hora de parar de insistir. A pessoa escolheu? A pessoa tomou posição? Ela é responsável, madura para isso. Ela colherá o fruto da decisão. É bom insistir, mas dentro de um limite. Até o Evangelho é assim, né? Quando você prega o Evangelho, se as pessoas tratam o Evangelho como se fosse nada, Jesus diz assim: olha, parem, não insistam mais. Nas palavras de Cristo não joguei nas pérolas aos povos. Parem, não insistam mais. Tem a hora de saber de parar de insistir, ok? Ruth, Noemi soube disso. Ela viu que não ia conseguir fazer com que Ruth voltasse. Ela parou de insistir, continuou o seu caminho. Agora veja a mudança do versículo 19, que é a última parte do nosso texto. Então, agora veja aqui, irmãos, olha. Então ambas, não mais agora, lembra do início? Ruth e suas noras. Ruth, agora ambas. Agora não é mais Ruth e sua nora. Não é mais Ruth, melhor, Noemi e sua nora. Não é mais Noemi e Ruth. Agora são ambas, porque houve um pacto. Agora é como se elas fossem uma só. Porque houve a decisão de onde você estiver, eu estarei. Onde seu Deus será o seu, meu Deus, seu povo será o meu povo. Onde você morrer, eu serei sepultada. Agora o texto muda. O texto falamos, porque há união agora. Há uma unidade, há uma aliança entre as duas. Por isso o texto muda. Ambas, dizendo. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Finalmente chegaram em Belém. A viagem está completa. Sucedeu, o que aconteceu quando chegaram ali? Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu. O texto diz, no original, entrou em alvoroço por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Ou no original, é esta Noemi? Será possível ser esta Noemi? Porque ela ficou 10 anos longe. E agora ela volta, e será agora esta mesma Noemi que nos deixou há 10 anos atrás? E a ideia é que a cidade, o alvoroço que foi provocado pela chegada de Noemi e Ruth, o alvoroço é de alegria. O texto hebraico dá a ideia de a cidade está alegre. É um alvoroço de alegria. Estão alegres com a volta de Noemi. E agora com a ainda desconhecida Ruth, a Moabita. E aí diz o texto, versículo 20. Porém, Noemi dizia às mulheres de Belém: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Aí vem o significado do nome, já dá aqui. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara significa amargurada. Amargura, não é isso? Mara, o nome Mara significa assim, embora seja um nome muito bonito. E você precisa ter medo de colocar, né? Ninguém, nem você, colocar o nome da sua filha de Mara, porque ela vai ser amargurada. Nomes não decidem vidas. Não é assim? Nomes não decidem vidas. Se fosse assim, Judas jamais teria traído o Senhor Jesus Cristo. Porque Judas significa seja louvado Yahvé. E é quem traiu. Nome não decide destino de ninguém. Você pode se chamar Paulo, por exemplo, e ter uma vida desgraçada. Nome não decide nada. Não há uma mágica. Eu vou colocar e vai dar tudo certo. Ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina. E quando for velho, ore por ela. Ore por ela e com ela. E ela jamais se desviará pelo poder de Deus. Mara, não me chame de Noemi agradável. Eu sou amargurada. Eu não sou agradável. Eu sou amargurada. Olha, o texto diz: porque o Senhor Todo-Poderoso me tem dado a amargura. O termo aqui, o título de Deus é El Shaddai. O Shaddai, o poderoso, todo-poderoso. Versículo 21. Ditosa eu parti, a ideia de cheia eu parti, com marido e filhos. Vazia o Senhor me fez voltar. A ideia do texto é essa. Eu saí cheio, tinha um marido e 2 filhos. E o Senhor me fez voltar vazia, sem marido e sem filhos. Continua o texto. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que, novamente, olha como ela carrega e coloca a responsabilidade em Yahvé.
visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Você vê que Noemi, olha só, irmãos, percebam aqui, isso é muito importante para nós aqui hoje também. Noemi, ela não se revolta contra Yahvé. Ela não está blasfemando contra Deus. Ela blasfemou aqui contra Deus? Não. Ela está constatando um fato com lamento. É um fato de lamento, é um fato triste, mas está constatando um fato. O Senhor é que está fazendo isso, e é mesmo. E nisso ela não está pecando, assim como Jó não pecou. A Bíblia diz que Jó diz: porque o Senhor tem pesado a mão contra mim, o que eu fiz? Eu sou inocente dos mares, e os homens me tratam como um pecador, alguém que não se converte, alguém que não se arrepende. Por que o Senhor, a mesma coisa de Jó, e não há aqui blasfêmia, não há rebeldia, é simplesmente a constatação de um fato: o Senhor Todo-Poderoso é que me tem afligido. Noemi novamente está certa em fazer isso. Só que a pergunta que nos cabe é a seguinte: será que quando Deus mudar a sorte dela, ela o louvará? Ela também dará a Deus a glória devida? Porque ela começa agindo certo. Ela coloca as aflições que ela passa no lugar certo. É Deus que tem promovido isso mesmo, o Senhor toda a providência. Mas será que ela, quando for abençoada, colocará também a glória no lugar certo? Essa é a pergunta. Que Deus é o Senhor que nos aflige por um propósito bom, isso nós sabemos, a Bíblia diz isso. Mas se nós damos a Ele glória quando somos abençoados, é outra pergunta. Será que Noemi faria isso? Veja como o texto termina. Assim, voltou Noemi para da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. A ideia de colocar aqui Moabita, é a primeira vez que aqui, quando chega em Belém, designado assim, para causar uma tensão racial. Ou seja, Ruth está numa terra estranha. Ela não é israelita, ela é Moabita. Estou lembrando isso para a gente, o drama de Ruth aqui. Ela não conhece ninguém, e ela é de uma nação pagã no meio de Israel. Será que Deus mudará a sorte dela? Porque ela tem tudo contra ela. Ela não tem nada a favor dela. A sogra dela não tem mais filhos, os maridos mortos não têm irmãos, e ela é uma estrangeira considerada pagã. Será que Deus vai mudar a sorte de Ruth? Versículo continua ao final: e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada, ou do trigo, a colheita do trigo. Uma notícia boa, lembra? No meio de notícias ruins, notícias boas. Não havia pão em Belém, agora há. E Ruth chega bem na hora da colheita do trigo, ou aqui, da cega da cevada, que era final de abril, início de maio. Eram os meses ali que se começava a colheita, que se seguia por mais 2 semanas, como nós veremos em Ruth capítulo 2, se Deus quiser e permitir. Mas olha só a notícia boa: um problema foi resolvido. Deus já está começando a resolver problemas. Ele trouxe fome? Trouxe, mas ele traz o pão. Ele está começando a resolver problemas. Já há pão em Belém. Pô, meus irmãos, não é uma bênção pensar assim? Olha, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades ainda, muitas aflições, mas Deus resolveu já tanto. Não é bom assim? O justo viverá por fé. O justo se livrará do Deus bondoso com ele outrora, que tem o mesmo poder de abençoar não só agora, como o futuro daquele que crê em Jesus Cristo. Notícias boas começam a aparecer. Há pão em Belém. O que nós podemos aprender aqui, Edna, minha irmã? Primeiro, tragédias, irmãos, tragédias podem alcançar os santos. Maridos morrem, maridos crentes morrem, deixando suas esposas crentes sozinhas. Esposas crentes são chamadas e maridos se tornam solitários. Famílias, casais podem não ter filhos. Casais podem ter filhos e os filhos morrerem nos primeiros anos. Nós não conhecemos histórias assim. Nós não sabemos de histórias assim. Tragédias afetam santos também, como foi no caso da família de Noemi. Isso não quer dizer que você não seja um crente e que eu não seja, com todas as nossas fraquezas. Deus manda provações para o seu povo, mas com o fim de aprová-lo e abençoá-lo. Mas lembre-se disso:
não quer dizer que você não passe por tragédias, que você não seja um crente, ok? Segundo é o seguinte: Deus em sua graça é que proveu o alimento. Engraçado, não? O texto fala que Deus mandou fome a Belém, mas Deus mandou pão depois. O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, irmãos. Você, quando vai comer, você dá graças a Deus? Quando você senta na mesa com sua família, vocês oram? É uma pergunta, parece básico, mas não tem acontecido muito hoje em dia, não. As pessoas às vezes se reúnem em festas da igreja e já começam a comer sem orar da igreja. O pão que está em nossa mesa é Deus que colocou. Se Deus não faz chover, não tem pão. Você vai procurar ali na mercearia, não terá, porque Deus é que dá a chuva que alimenta a terra e torna a terra frutífera e fértil para que se produza o alimento do qual nós tanto necessitamos. É Deus que, para ajudar a nação, pode permitir um ditador que tire o pão dela. Não confie no seu braço. Não confie no seu filho. Nem eu nem você. Você ora quando você vai comer. Deus, muito obrigado. Nós te louvamos pelo pão nosso de cada dia. Terceiro, a sua fé em Deus permanece inabalável em momentos difíceis? Só pergunta que você deve sondar-se a si mesmo para responder. Como é que você se comporta em momentos de aflição? Você e eu damos bom testemunho em momentos de aflição? Porque é muito fácil, embora até isso mesmo os homens costumeiramente neguem, mas é muito fácil dar bom testemunho em momentos felizes. Mas como é a sua fé quando tudo vai mal com você? Como é que ela se revela? Como ela se revela, Juliana? Uma fé inabalável? Ou uma fé inconstante? Lembre que momentos difíceis revelam o grau, a natureza da fé que você e eu temos. Momentos difíceis revelará qual o grau, qual é a natureza da sua fé. Quarto e último: tudo o que nos acontece, o bem e o mal, como disse Jó, lembra? O Senhor nos deu o bem, o Senhor também nos deu o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo o que nos acontece tem a mão invisível do Senhor por detrás. Tudo o que nos acontece, das bênçãos às tragédias, tudo tem a mão de Deus. Nosso Senhor Jesus nos ensinou como nos comportarmos diante dessa verdade. Nosso Senhor Jesus se entregou àquele que todas as coisas faz corretamente. O Senhor Jesus foi injustiçado, foi traído, foi entregue nas mãos dos malfeitores, foi crucificado, mas tudo ele entregou nas mãos daquele que faz tudo perfeitamente. Ele sabia e sabe que Deus o Pai controla todas as coisas, e é por isso que Cristo Jesus é um exemplo para nós de fé verdadeira nessa verdade. Tragédias acontecerão, mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Você e eu nos sentimos atribulados? Você se sente abandonada por Deus? Ora, meu irmão, você não sabe que o mesmo Deus que te abate é o mesmo Deus que em tempo oportuno te glorificará? Eu e você não aprendemos ainda que o Deus que faz pesar a sua mão contra nós é o mesmo Deus que através da sua mesma mão nos exaltará em tempo oportuno? Pois saiba disso. Não saia daqui hoje sem saber disso. O Deus que nos abate é o mesmo Deus que em Cristo Jesus nos exalta. E confiemos nele a todo instante e para sempre. Amém. A mighty fortress is our God.